A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar como está a igreja cristã aqui no Brasil, né? Mas, como nós falamos, né, na outra postagem, né, os desafios da igreja no século XXI, hoje nós vamos comparar a igreja atual com a parábola dos 10 talentos, né, lá em Mateus, ou a parábola das 10 minas, que fala em Lucas, né? A igreja de hoje podemos comparar, né, com a parábola dos talentos, onde no começo da igreja no Brasil, né, a igreja evangélica, ela era uma igreja que buscava na palavra a verdade e ouvia a voz do Espírito Santo. E era este que agia nos templos religiosos, e não pela vontade do homem, né? Com o passar dos anos, a igreja foi esfriando e deixando para trás o uso litúrgico da palavra, e também o Espírito Santo foi deixado de lado e passou a prevalecer a vontade do homem. A parábola dos talentos, lá em Mateus e Lucas, né, retrata o que vem acontecendo com as igrejas atuais, salvos as que ainda se preocupam em ministrar a verdade, né, a verdade bíblica, e dão espaço para a ação do Espírito Santo na vida dos fiéis. Ainda tem igrejas que pregam a verdade, pregam a palavra, né? Mas hoje muitas igrejas estão se esfriando, elas estão se adaptando ao mundo, elas estão voltando para o mundo, e o que deveria ser o mundo deveria voltar para a igreja, né? Mas lá a parábola dos 5 talentos, né, vamos falar sobre a primeira parte, né? Mateus 25:15 diz assim: e a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro a cada um segundo a sua capacidade. Então, a palavra dos 10 talentos, no primeiro ele deu 5, na segunda ele deu 2 e na terceira ele deu 1. Então vamos começar a comparar aqui a igreja de hoje. Mateus 25:16 diz assim: e tendo ele partido e que recebeu 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Mateus 25:20. Então aproximou-se o que recebeu 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregastes-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor disse, Mateus 25:21, e o seu Senhor lhe disse: bem estás, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te coloquei, entra no gozo do teu Senhor. Esse servo representa a igreja antiga, né, que estava preocupada em salvar almas para o reino de Deus, atendendo a palavra de Jesus Cristo, que dizia: ide, né, e pregar o evangelho a todas as nações, lá em Mateus 28:19 e 20. Neste período, o povo ouvia a voz do Espírito Santo que dizia, veja bem que dizia o Espírito Santo, em Hebreus 3:7 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, me ouvirdes hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração com a provação no dia da tentação no deserto. Mas, né, a carta às 7 igrejas, né, lá em Apocalipse, Deus sempre fala no final: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. A igreja antiga preocupava em ouvir a voz do Espírito Santo, e a igreja era próspera e angariava muitas almas para o reino de Deus. Então a igreja antiga era próspera, né? Quando começou a igreja aqui no Brasil, ela era próspera, ela crescia, ela angariava muitas almas para o reino de Deus, né? Mas com o tempo foi se esfriando, mas mesmo assim, comparando com a igreja com os 2 talentos, né, com a parábola dos talentos, né, vamos ver. Representa a igreja do século XX, mesmo com a facilidade que o mundo oferece, ainda estava preocupada em pregar a verdade, a palavra de Deus. Mesmo muitas igrejas novas que surgiram nesse período, ainda a igreja se preocupava em pregar a palavra de salvação, atendendo e ouvindo a voz do Espírito Santo. Então veja que a igreja ainda, no século passado, né, no século XX, ainda estava preocupada em salvação, preocupada em falar da palavra de Deus, né, nas igrejas. E ouvia, o mais importante, ouvia a voz do Espírito Santo. Mateus 25:17 diz assim: da mesma sorte,
o que recebeu 2 talentos, granjeou também outros 2. Mateus 25, 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Mateus 25, 23. O Senhor lhe disse, disse-lhe o seu Senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te coloquei, entra no gozo do teu Senhor. A parábola da videira representa que a igreja nesta época ainda estava ligada na videira e dando muitos frutos para o reino de Deus. A videira que é Jesus. Então lá, João 15:1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. João 15:4. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar frutos se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, também não dará fruto. 15:5. Eu sou a videira, vós as varas, os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muitos frutos, porque sem mim nada poderás fazer. 15:7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirdes tudo o que quiserdes e vos será feito. No 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deu muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Então veja que a igreja ainda continua dando frutos. No século passado, continua dando fruto. Esta é a igreja que produz frutos para o reino de Deus. E não esquece de quem é o Salvador, Jesus Cristo. Então não se esquece quem é o Salvador. Quem é o Salvador? Jesus Cristo. Mas a igreja de hoje, como está? Como estamos hoje no século 21? Mateus 25, 18. A igreja está representada aquela igreja do 1 talento. Mas o que recebeu, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Mateus 25, 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. No 25, 25 de Mateus. Atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é seu. 26. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifa onde não semeia, e junto onde não espalhei. No 25, 27 de Mateus. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, que recebeu o primeiro, que recebeu 5 e ganhou mais 5. 25, 29. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. 25, 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então veja que a igreja hoje está preocupada com a fama, está preocupada com a prosperidade. Não devemos falar que Deus não é prosperidade, porque quem está em Deus é próspero. Mas hoje é para a prosperidade momentânea, aquela que é consumida, e não nos leva à salvação, mas leva à perdição. É a igreja que está preocupada em não disseminar o evangelho da salvação, mas para o seu próprio interesse, e benefícios materiais e terrenos, e para os seus dirigentes. Então os dirigentes, muitos hoje estão preocupados só pelo bem econômico dele, pelo bem-estar dele e pelo estrelismo, que hoje tem muitas estrelas no altar, mas a estrela que brilha mesmo é o Senhor Jesus. Iludem o povo e fazem sacrifícios de tolo para poderem ficar mais prósperos, e com isso muitos caem nessa armadilha ardilosa, onde o principal foco é o homem natural, que são idolatrados pelos seus servos,
destituindo a glória de Deus e dada para um ser humano. Então, hoje estão tirando a glória de Deus e pondo ela para o ser humano. Mas no final, a paga é viver nas trevas eternamente, pois a sua fé se esfriou e deixou o inimigo tomar posse de seu coração. A apostasia da igreja é real ou o esfriamento da fé, né? Então é real. Veja lá em 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 3, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, quer dizer, o anticristo. Então, nós já estamos caminhando para a vinda do anticristo, né? E para a vinda de Jesus, quando vai vir buscar a igreja, antes do anticristo se manifestar. Então veja que a apostasia já está acontecendo. E nós não estamos dando conta, né? Muitos não estão dando conta, estão sendo iludidos aí para ficar, né? Para ficar aí só passando tempo nas igrejas e achando que estão fazendo a coisa certa. Essa igreja assemelha-se à figueira seca, né? Marcos 11, 13 diz assim: vendo de longe Jesus a figueira, que tinha folhas, foi ver e nela se acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. 11, 14. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma ninguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso, né? No outro dia, quando eles estavam voltando, né? No Marcos 11, 20, né? Os discípulos estavam voltando, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado, desde a raiz. Então essa representa a muitas igrejas da atualidade, onde é ostentosa, tanto por fora como por dentro, né? Ela tem só ostentamento, só tem boniteza, mas não tem frutos, como aquela figueira. Ela tinha uma folhagem bonita, mas e os frutos? Não tinha, né? Mas não produzem frutos, só tinham belezas e nem o Espírito Santo está atuando mais dentro dessas igrejas, né? Não estamos dizendo que todas as igrejas, né, são assim. Não estou falando que todas são assim. Mas hoje há uma grande montanha, vamos dizer, de igrejas que estão aí desta maneira. Estão só angariando fundos para seu bem próprio e não estão angariando almas para poder, né, ser salvas. Então não estamos dizendo, há muitas igrejas aí que são bonitas, né? São vistosas, mas dão frutos. São igrejas que têm a árvore carregada de frutos, né? A figueira carregada de frutos. Mas tem igrejas que é só aparência e não tem fruto nenhum. Só parece ser bonita, mas não tem nada. É bonita para levar muitos para a perdição, né? E não para a salvação. Mas vamos entender essa dos talentos, né? Vamos entender como são os talentos que fala aí na Bíblia, né? Os talentos e as minas. O talento, né, tem de ouro e de prata. É uma moeda, né, de ouro ou de prata, né? E ela equivale a 6.000 denários. A mina, moeda grega de ouro com 100 denários. Aqui o talento é por peso, tá? Desculpa, não é moeda, é por peso. Tá? Então ela valia 6.000 denários, que era mais ou menos 34 quilos um talento. Tá? O denário era uma moeda de prata romana, que era o salário de um dia, equivalente hoje a 10 dólares. Então uma mina é igual a 100 denários, que é igual a 10 dólares, e a prata custa 1 dólar. Então é 5,50, né? 1 dólar é 5,50. E essa mina equivalia a 5.500 reais hoje. O talento de prata, né, que é 6.000 denários, ele vale 1 dólar. E 1 dólar, mais ou menos, hoje é 5,50 no real, né, em real. Um talento, por exemplo, são 6.000 denários, vezes 1, que é 1 dólar, vezes 5,5, que é o valor do dólar convertido, que vai dar 33 mil reais. Veja que era uma boa soma de dinheiro, né? Como hoje, né? Esses talentos Deus pôs na mão dos pastores das igrejas. E cada um faz do jeito que quer.
Deus não obriga ninguém a fazer nada, mas Deus garante para aqueles que falam da sua palavra, para aqueles que pregam a verdade e para aqueles que estão preocupados com a salvação do ser humano, a esse sim equivale aos 5 talentos dessa parábola ou às 5 minas. Tá? Então, fique na paz, né? Veja, né? Reflita sobre esse assunto, veja como estão as igrejas hoje, para que você não caia nessas armadilhas, né? Para que você não perca a salvação. Procure aquela que fala da palavra de Deus, aquela que você, quando entra, você sente a presença do Espírito Santo lá dentro. Não importa de que maneira a igreja proceda, né? Cada um tem um jeito, né? Cada um tem uma maneira. Não estamos contradizendo as igrejas, não, estamos falando daquelas que estão enganando as pessoas, aquelas que estão iludindo por falsas promessas, e não a igreja verdadeira de Cristo, que ela está enraizada, né? Como a figueira, né? Que não deu frutos, né? E como a videira, né? Que dá frutos. Qual igreja que você quer ir? A igreja da figueira ou a igreja que dá frutos, né? A igreja da videira, né? Qual que você escolhe? Amém? Então, no sábado agora nós vamos falar sobre os números bíblicos, nós vamos falar sobre o número 12. Tá? Não percam, né, as postagens e faça assim, ó, aí aperta o joinha aí para mim saber se vocês estão gostando. E compartilhe, né? Tá aí do lado aí um cantinho, uma flechinha, compartilhar com seus amigos para que eles possam ouvir. E inscreva-se, se você gostar, inscreva-se, porque assim você recebe toda semana os 2 vídeos que nós estamos postando. Amém? Deus abençoe a todos, até uma próxima.